Exo, o terceiro personagem jogável da série X. Amado por muitos, odiado por poucos, ou será o contrário? Tava ruim, tava bom, mas parece que piorou. O Cicatriz apareceu no fatídico X7 e o seu destino final encerrador absoluto sempre foi objeto de muita discussão, pois na série Zero não vemos nem cheiro dele, o que seria esquisito uma vez que o Gogon's Mel era só uma pegadinha de 1º de abril. Ele morreu nas Elfwars? Foi assassinado pelo Ômega? Voltou para o seu planeta natal? Passou séculos em uma academia até que seus reprimúsculos tecnológicos ficaram bombados, tomando suplementos executáveis de overclock, aumentando de tamanho 2 vezes, mudando a cor de sua armadura e seu nome para Craft, e foi namorar uma jornalista ruivinha bonitinha? Não é a melhor ruína da franquia, mas enfim. E se eu te disser que o personagem foi vitimado por uma força muito além do alcance de qualquer criação fictícia, que faz qualquer história ficar em segundo plano? Porque foi isso aí que aconteceu. Lá nos anos 2000, a Capcom aproveitou o boom de Mega Man Battle Network e resolveu lançar tudo que pudesse das séries. Então eles trouxeram a série X de volta de um limbo de 3 anos com os jogos do Game Boy Color, as sequências de PlayStation, e ainda terceirizaram Mega Man Zero com a Inti Creates para o Game Boy Advance, enquanto a equipe principal trabalhava no Mega Man Battle Network. Essa aqui pode ser uma realidade meio chata de se encarar, principalmente para fã da série que fica no afã de considerar tudo que puder, e ainda mais na era do multiverso do MCU e que tais. Mas a história, nesses termos de lançar coisa para fazer grana, é meio que uma preocupação terciária, quiçá quadriária, sei lá qual é o termo certo para isso aí. Até onde a alta direção da Capcom soubesse, se é que sabiam disso. Uma era uma linha do tempo completamente separada, a outra se passava 100 anos após os jogos clássicos que ninguém mais ligava pela aparência da época, e a outra se passava 100 anos após a sequência que se passava 100 anos da série original. Daí aconteceu algo que é praticamente inevitável diante desse quadro. As equipes mal se falavam. Não sou eu que estou tirando isso de algum lugar escuro onde o sol não brilha, não. Tô falando da minha cabeça, os seus malucos. Qual cabeça? Foi o próprio Takuya Aizo, em uma conversa com Jeremy Parish, um jornalista que gosta da série de longa data, ali mais ou menos durante o lançamento do Mighty No. 9. And make the bad guys cry like an anime fan on prom night. Aizo disse que as equipes não tinham contato entre si e que no final das contas a Inti Creates tentava alinhar o trabalho deles na série Zero de acordo com o que conseguiam ver da série X por press releases. É por isso que você consegue ver uma certa demora de eles adotarem algumas nomenclaturas já daquela série, porque os jogos estavam saindo ao mesmo tempo. Uma menção extremamente direta, como a Eurasia do X5, só veio aparecer no 04. E isso reflete a ausência do Exo nesses jogos. As equipes não se falavam, os caras acabaram de incluir um personagem novo para esteirar o roteiro da série X. Se eles fizessem qualquer coisa com ele, podiam definir o destino do personagem, pelo menos olhando por esse prisma de que cada série é uma continuação da linha temporal anterior, e não de que todas podem ser mundos paralelos. Isso foi algo defendido por Koji Okuhara, que foi o chefão da maior parte da série X após o X4. Mas o Inafune estava com a Inti Creates, ele não poderia dar uma carteirada? Isso é o interessante, não poderia. Pelo menos nessa época, o Inafune ainda não era o manda-chuva da franquia inteira. Ao que tudo indica, ele foi engolindo a seco os jogos novos da série X, porque pra ele, contanto que o Zero morresse como herói no X5, que ele só deu um taco de longe e não pôs a mão na massa, tava ótimo. Aliás, aí você veria como é curioso que a série X acabaria com o Zero morrendo como herói, pra ele voltar à vida mais tarde e aí matar o X como um vilão. Criadores sempre têm favoritos, mas o Inafune merece uma categoria à parte. O Inafune pode ter levado numa boa os jogos da série X após o X5, mas definitivamente engoliu a seco o Common Mission. A Capcom até ofereceu o jogo para ele desenvolver, mas ele disse que não queria nem relar no jogo. Nojenta. Ele só veio a virar o manda-chuva da franquia depois do fim da série Zero, quando tomou as rédeas da série X de novo, com Maverick Hunter X, e aí ele também fez o Mega Man Power Up. E aí eles toparam e puseram essas séries no limbo de novo. A Terra plana capota ao redor do globo, ou alguma coisa do tipo, eu esqueci a frase exata.
todo modo, apesar da falta de contato, não parece que havia animosidade entre as equipes. Temos aqui a foto de Takuya Aizo e Tatsuya Kitsubayashi, que produziu a série X começando com X7 na E3 de 2004, em frente a um banner de Mega Man. Achei linda essa arte do Common Mission em tamanho icônico. Mas, e sempre tem um mas, é curioso que no mínimo o Mega Man 04 é uma resposta em termos à série X pós X4. Olha só. No X5 e no X6, a Capcom enfiou essas cordas feias pra caralho porque eles queriam ter a Falcon Armor e você precisava se virar como uma estação vertical sem ter essa armadura. Daí, no 04, o Zero começa a pegar em objetos que você pega da mesma maneira, segurando pra cima durante o pulo, e a maioria são cordas mesmo. Os chefes do X5 e do X6 incluíam um Pégaso, um Kraken, uma tartaruga e um lobo. 04 tem um Pégaso, um Kraken, uma tartaruga e um lobo. E, cara, olha o craft. O cara usa armas, tem uma cicatriz grande no rosto e tem um cabelo ao estilo Legends que o Inafune tanto gosta. São elementos incomuns demais pra parecer que não foi intencional. Claro, não digo que foi de uma maneira despeitada, falando aprende aqui, caralho. E sempre tem um Mas parte 2, mas eu tinha visto em uma página de fãs japonesa, ali na web 1.5 mesmo, quase chegando na época do Facebook e tudo mais, que um japonês tinha ido a uma palestra da Inti Creates e falou com a equipe. E que alguém da companhia falou que jogou, né, os jogos pós X4 e que fariam coisas de modo diferente se dependesse deles. O problema é que eu não consegui encontrar essa página nunca mais, inclusive ela pode ter sido deletada sem eu ter ideia de onde começar a procurar o endereço dela no Internet Archive. Mas isso é circunstancial e não retira semelhanças do Mega Man 04, então pode desconsiderar se quiser. Não quero que ninguém leve como fato quando eu só posso dizer la garantia sou eu. Eu não sou político ainda. Aliás, tomara que nunca. E na minha opinião, pode até não ter sido a intenção da Inti Creates, mas eu acho sim que 04 é um senhor aprende aqui, caralho, pra série X pós X4 inteira. De todo modo, pode ser um anticlímax, mas é por isso que não teve Axel na série 0. Não era a história da equipe e eles preferiam deixar as coisas quietas. Como a equipe da série X trabalhava diretamente sob a Capcom e a Inti Creates era terceirizada, embora eles tivessem a simpatia do Inafune, pode parecer também que eles iam antagonizar com os chefes, né? Agora, qual a razão da história que dariam para o sumiço do Axel são outros 500. A Capcom não tem focado muito nesse lado mais grimdark da franquia como a Elf Wars e eu acho isso legal. Essa parte da história da série 0 sempre me deu uma preguiça extrema. Mas também aí já é outro assunto. E aí, você se chocou com a materialidade do motivo do sumiço do Cicatriz? Acha que em quesito de história ele morreu, foi pescar, voltou para o seu planeta natal, está preso por aí em uma caverna soterrada ao estilo Highlander 3? Fala pra gente nos comentários. Deixa o like se quiser, compartilha e até a próxima. Valeu!